ali é ressurreição. Deixa eu só ligar. Se vocês não assistiram ainda, Ressurreição. Acho que tenho certeza que tem na Netflix. Se vocês tiverem tempo hoje, assistam. Porque é um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. Eu já vi várias vezes e não consigo assistir ele e não chorar, cara. Assim, nossa Deus, é sem base. Ressurreição, o nome do filme. Assistam. Ou durante a semana, ou quando puder. Abra sua Bíblia comigo hoje em 2 Timóteo, capítulo 3. Novo Testamento, lá no finalzinho. Thank you. 2 Timóteo, capítulo 3. Nós estamos na série Igreja Sem Paredes. Finalizamos a primeira temporada, que foi o lançamento do fundamento. Enquanto você abre, os temas que eu já preguei até agora, pelos títulos das pregações, foram o mundo de Deus, a graça comum de Deus, o Senhor ordena, pratica a justiça, o jejum que desejo, diz o Senhor, não vê o que estão fazendo nas cidades, a justiça era o meu manto, o tormento dos justos, e semana passada, irado contra toda injustiça dos homens. Essas foram as 8 pregações dessa série até aqui, onde nós buscamos lançar o fundamento do fato de que Deus faz justiça no mundo, e justiça significa principalmente as relações corretas, e isso envolve dos significados principais, a preocupação com os vulneráveis desse mundo. Amém? E eu resumi em 4 pontos, em 4 declarações, o que nós já vimos até aqui. Número 1, Deus não apenas criou o mundo, Ele vê, se envolve e age diante de tudo que acontece por aqui. Como eu disse para você, os deístas acreditam que Deus criou, foi embora e nunca mais voltou. Ontem mesmo eu estava ouvindo uma música do Emicida com o Gilberto Gil, onde tem um trecho que o Gilberto Gil recita, né, um poema, e o poema fala disso, que Deus criou, foi embora e depois de um tempo decidiu voltar para ver como que as coisas estavam. Desde que Deus criou o mundo, Ele vê, se envolve e age diante de tudo que acontece aqui. 2. Deus não aceita um culto dominical que seja incoerente com a nossa vida de segunda a sábado. Falei bastante disso quando preguei sobre os profetas. Deus não aceita um culto dominical de domingo de manhã que seja incoerente, que não esteja de acordo com o que a gente faz de segunda a sábado. Amém? Então Deus pode não estar recebendo o nosso culto dominical por causa da forma como vivemos durante a semana. 3. Ser justo vai além da nossa relação correta com Deus. Se trata também de relacionamentos corretos com todas as pessoas da sociedade. E 4, Deus está irado contra toda a injustiça que acontece no mundo e está agindo para trazer justiça social ao mundo, se colocando sempre ao lado dos mais fracos e necessitados. Nós vimos isso semana passada, começamos a ver semana passada. Deus se identifica com os fracos. Deus se identifica com os pobres, com os órfãos, com as viúvas, com os necessitados. Nós vimos, a segunda metade da pregação da semana passada foi mostrar isso. Que diferente de todo e qualquer outro Deus, de qualquer outra religião, desde a história registrada do mundo, nenhum Deus é como o da Bíblia, que sempre se colocou ao lado dos mais fracos e não diante dos mais fortes, diante da elite, dos reis, dos governantes. Esse é o Deus que nós cremos. Amém? E hoje nós começamos a segunda temporada, onde nós vamos começar agora a entrar em detalhes dos grupos de pessoas vulneráveis com os quais Deus se identifica. E nós vamos começar, não sei se vai ser umas 4 pregações, não sei ainda, mas pelo menos umas 3 vai ser, sobre Deus e os pobres. Portanto, o tema de hoje é Deus dos pobres. Mas para começar, 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16 e 17 diz assim. Deixa eu só colocar o áudio para gravar aqui no tablet, porque caso a gente perca a gravação do Facebook, a gente vai ter registrado a pregação. 2 Timóteo 3, 16, 17 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus,
Eis aqui a tua palavra, Senhor. Eis aqui a tua palavra que é plenamente inspirada, apta para nos corrigir, nos exortar e nos tornar preparados para a instrução na justiça e a prática de todo tipo de boa obra. Que a tua palavra cumpra o seu propósito, que é nos instruir, nos corrigir e nos capacitar para instruir na justiça e nos preparar para todo tipo de boa obra, Senhor. Que possamos crer completamente na tua palavra de Gênesis e Apocalipse e que possamos permitir que ela nos transforme. Espírito Santo, que enquanto eu falo, o Senhor possa fazer aquilo que eu não posso fazer, que é ir no mais íntimo dos nossos corações e mudar os nossos corações e nos moldar de acordo com a verdade da tua palavra para a glória do Senhor. Toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse, toda a escritura é inspirada por Deus. O livro que nós temos como única regra de fé e prática, esse livro que já dura mais de 4.000 anos, considerando o Antigo Testamento, todo ele é inspirado por Deus. E além de ser inspirado por Deus, é útil para o ensino. Esse é um dos propósitos da palavra de Deus. O propósito da palavra de Deus é nos ensinar. Outro propósito, nos ensinar, nos repreender, porque a palavra de Deus também serve para corrigir a nossa rota. Tiago vai dizer que a palavra de Deus é como um espelho. Quem aqui olhou no espelho de manhã, antes de vir para cá? Para que você olha no espelho? Você olha para ver se está tudo certo, né? Porque se você chega na frente do espelho e tem um fio de cabelo assim, o que você faz? Opa, te arrumar porque tem um negócio fora de ordem. Nós devemos olhar para a palavra de Deus como um espelho. Nós devemos olhar para os mandamentos de Deus, para o que Deus revela na sua palavra e ver se nós estamos de acordo. Se a gente está refletindo o que Deus revela aqui. E se não estivermos, precisamos de correção. Precisamos ser corrigidos com relação a isso. O outro propósito, para correção, repreensão, correção e olha o detalhe, para instrução na justiça. Nós temos falado sobre justiça nessa série. O que é justiça diante de Deus? O que é a justiça bíblica? E nós temos visto que Deus exige do seu povo que pratique a justiça. E para que a gente pratique a justiça conforme Deus quer, onde nós vamos compreender o que é justiça e onde nós vamos compreender como praticamos essa justiça? É na palavra de Deus, que é o que nós temos feito já. Nós buscamos fazer todo domingo aqui e temos feito nessa série. Verso 17. Para que todo homem, e aqui homem e mulher, para que todo homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Nós cristãos não somos salvos por causa das nossas boas obras. Nós não fazemos boas obras para conquistar a salvação. Mas se de fato eu e você fomos salvos por Cristo Jesus, nós fomos salvos para uma nova vida, como nós dissemos aqui, nós ressuscitamos para uma nova vida, e essa nova vida deve ser uma vida de boa obra para a glória de Deus. As boas obras do cristão é fruto da salvação. As boas obras do cristão é para glorificar o Deus que o salvou. Alguém já fez algo por você que você ficou tão grato, mas tão grato, que você ficou até desesperado para fazer algo por aquela pessoa de gratidão? Quem já fez? Você não tinha obrigação. E eu acredito que a pessoa falou, não precisa, mas você se sentiu, de certa forma, na obrigação. Não, o que ele fez por mim é tão maravilhoso que eu tenho que retribuir de alguma forma. As boas obras que os cristãos praticam é nesse sentido. É nesse sentido de que, se eu de fato entendi o que a sexta-feira da paixão e o domingo de Páscoa quer dizer, se eu de fato entendi que Cristo morreu para pagar pelos meus pecados, para que eu pudesse ser perdoado dos meus pecados e garantir a eternidade, uma nova vida, não só nessa terra, mas a eternidade, como nós começamos o culto falando, se de fato nós entendemos a maravilhosa notícia que esta é, não tem como a gente viver da mesma forma. Tem uma música do Rodolfo Abrantes, Presente para o Futuro, linda também. Ele começa dizendo assim, ó, eu bem que tentei ficar igual. Eu bem que tentei. O Rodolfo Abrantes era o vocalista do Raimundos, né, uma banda de rock, renomadíssimo no Brasil, só que Cristo o encontrou.
e quando Cristo encontrou, ele descreve a sua conversão nessa música, nessa primeira frase dizendo, eu bem que tentei ficar igual, mas não tem jeito. Amém? Agora, por que eu estou falando disso? Vou resumir para mim não entrar nisso, porque não é assunto hoje. É porque nós estamos vendo que a palavra de Deus, ela é apta, ela é útil para quê? Para corrigir, para ensinar, corrigir, repreender, instruir na justiça, para quê? Para que eu e você, cristãos, que nascemos de novo, nos tornemos aptos e plenamente capacitados e preparados para todo tipo de boa obra. É a palavra de Deus, irmãos, que nos ensina como deve ser a nossa verdadeira vida. Amém? Nesse sentido, a palavra de Deus é o manual do crente. É o manual do cristão, porque ao estudar esse livro, ao mastigar, ao comer esse livro de dia e de noite, como Deus disse para Josué, ao meditar nesse livro de dia e de noite, é que nós aprendemos a forma como Deus deseja que nós vivamos essa nova vida que Ele nos deu. Amém? Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque toda a Escritura é inspirada, de Gênesis a Apocalipse. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu já disse nessa série aqui, a igreja evangélica no Brasil hoje, e no mundo, podemos dizer no mundo, mas vamos falar do nosso Brasil, né? A igreja evangélica no Brasil se tornou uma igreja seletiva. O que eu quero dizer com isso? Aquilo que eu já disse nas semanas anteriores. Ela seleciona da Bíblia aquilo que lhe agrada. Ela seleciona da Bíblia aquilo que convém para os seus propósitos, que nem sempre são os de Deus, e esquece, ignora ou nunca passa por alguns outros textos e passagens da Bíblia. E dessa forma, ao invés de fato crer que toda a Escritura é inspirada, cada vírgula, como disse Jesus, cada tio é inspirado, eles focam apenas em algumas partes que convêm. Como eu já disse para vocês, eles dizem, Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Mas isso significa, eles usam isso só quando é para falar que a bênção que Deus deu para Abraão, Deus vai dar para você. Que a prosperidade que Deus deu para Jó, Deus vai dar para você. Mas quando é para falar da justiça de Jó, eles nem mencionam isso. Estão entendendo o que eu quero dizer com seletividade? Então, se de fato cremos no que Timóteo diz, que toda a Escritura é inspirada, nós não podemos tirar nada da Bíblia. Precisamos crer nela de forma completa. Portanto, nós precisamos nos deparar, nos desbruçar, e nós que pregamos, a liderança da igreja precisa pregar a Bíblia completa. Eu disse para vocês que talvez nessa série você iria ouvir temas de pregações que talvez você nunca ouviu. Porque é a minha experiência. Os pastores que são referências para mim hoje, os dois principais pastores que são referências para mim hoje, eu ouço eles pregarem coisas e textos que eu nunca ouvi nesses quase 10 anos completos de caminhada cristã. Amém? Então o que eu estou tentando fazer nessa série, nós ficamos mais de um ano falando de vários assuntos, família, culto em família, o evangelho, e agora chegou a hora de falarmos sobre justiça, sobre igreja sem paredes. Amém? E hoje nós vamos ver como que Deus é o Deus dos povos. Até agora eu falei alguma coisa, a partir de agora nós vamos só ler. Vamos ver se você está treinado na Bíblia? Vamos ver se você está treinado? Abre aí no Salmo 12. Nós vamos tentar agora abrir em todos os textos. Vamos ver se você está praticando mesmo. Salmo, nós vamos ler, eu vou praticamente ler, vou tentar parafrasear o que a Bíblia está dizendo. Mas a partir de agora eu vou só ler o que está escrito na palavra de Deus. E você vai ver, irmãos, que é suficiente apenas ler a Bíblia. Amém? Por que ontem, trabalhando à noite, né, fazendo aquele bico que vocês sabem que eu faço de entregador, estava conversando com uns motoboys amigos lá, e a gente falando sobre essas igrejas que vendem vassoura, né, vende esses negócios aí. E eles me perguntando como que o povo ainda vai nessas igrejas. E eu falei com eles, pessoal, o povo quer dinheiro, eles amam mais o dinheiro do que a Deus. Você vai numa igreja onde o pastor fala que Deus, se você der ele R$500, ele vai te dar 5.000. Ou se você comprar essa vassoura por R$100, mal nenhum vai chegar na sua casa, é claro que o pessoal vai fazer. E por que elas são enganadas? Porque não conhecem as escrituras sagradas. Porque você vai ver,
que se a gente só lê a Bíblia, 90% dos nossos problemas já seriam resolvidos. Amém? Mas vamos ver agora como que Deus é o Deus dos pobres. Salmo 12. Salmo 12, 5. Salmo 12, 5 diz assim: por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. Olha Deus falando. Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei segurança que tanto anseiam. Deus é ou não é o Deus dos pobres? Salmo 14, 6. Salmo 14, 6 diz assim: vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor. E aqui eu quero que você observe uma coisa. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas você vai perceber como que, quando ao mesmo tempo em que nós vemos que Deus é o Deus dos pobres, que Deus ele é a segurança do pobre, Deus ouve o gemido do pobre e Deus percebe como que Deus sempre vai falar daqueles que oprimem os pobres. Eu disse para vocês, falar sobre oprimido e opressor não é coisa só de marxista. Muito antes de Karl Marx, que foi quem elaborou essa filosofia, essa cosmovisão, esse conceito, muito antes de Karl Marx, a palavra de Deus já dizia que existe sim aqueles que oprimem e aqueles que são oprimidos, principalmente necessitados e pobres. E aqui você vai ver como que Deus, muito antes de Karl Marx, irmãos, as faculdades, a maioria dos estudantes no Brasil, eles são apaixonados com Karl Marx. O pessoal dos direitos humanos, eu estou fazendo faculdade à distância de serviço social. É Karl Marx toda hora, porque o serviço social fala de ajudar as pessoas, né? É Karl Marx toda hora. Oprimido, a opressão das pessoas, tal. Mas deixa eu te dizer, muito antes de Karl Marx se preocupar com os oprimidos, o Deus que nós cremos na Bíblia é um Deus que já se preocupava com aqueles que são oprimidos. Amém? Já se preocupava. Então percebe como que Deus vai falar dos pobres, vai falar que Ele é o socorro, Ele é a segurança, Ele ouve os gemidos, mas ao mesmo tempo Deus está corrigindo e apontando para os malfeitores e opressores dos pobres. Amém? Deus os confronta, Deus se coloca contra eles do lado dos pobres e dos necessitados, ou de todos que são oprimidos. Salmo 35, verso 10. Folheia aí. Salmo 35, verso 10. Diz assim: todo o meu ser exclamará: quem se compara a ti, Senhor? Tu livras os necessitados daqueles que são mais poderosos do que eles. Livra os necessitados e os pobres daqueles que os exploram. Tu livras os necessitados daqueles que são mais poderosos do que eles. Livras os necessitados e os pobres daqueles que os exploram. Salmo 41, verso 1. 41, verso 1 diz assim: como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. Como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Primeiro, como é feliz o que se interessa pelo pobre. Vê se você já ouviu isso numa igreja evangélica. Que Deus diz que você quer ser feliz? Preocupe-se com os pobres. E olha o que Deus promete: o Senhor livra aquele que se preocupa com os pobres nos tempos da adversidade. Tem pessoas que ofertam R$1.000 em igrejas, porque o pastor promete que na dificuldade Deus vai livrar ele. Tem gente que faz todo tipo de coisa
para conquistar um crédito com Deus e para que quando chegar a adversidade ele dizer, Deus, tem gente que quando passa dificuldade ou uma adversidade, eles viram para Deus e diz, Deus, eu sou dizimista fiel, eu oferto. Mas aí Deus está dizendo, feliz é o que se preocupa com os pobres, o que se interessa pelos pobres. Na adversidade, Deus vai socorrê-lo. Na adversidade, Deus vai livrá-lo. Salmo 69, verso 33. Nós gostamos de deixar a Bíblia aberta no Salmo 23 ou no 91, né? Porque tem promessas maravilhosas lá, sim ou não? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 91. Aquele que acampa o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E o crente, ou qualquer que seja a pessoa, até quem não é crente, deixa a Bíblia aberta e fala, eu creio nisso. Aí bota no status, na descrição lá do status do WhatsApp. E fala, Deus vai cumprir isso na minha vida. Mas deixa eu te perguntar, você já viu alguém colocar esse salmo aqui? Como é feliz o que se interessa pelo pobre. Na adversidade, Deus vai livrar. Salmo 69, verso 33. Salmo 69, verso 33. Olha o que diz. O Senhor ouve o pobre e não despreza o seu povo aprisionado. O Senhor ouve o pobre e não despreza o seu povo aprisionado. Deus ouve, irmãos, os clamores dos pobres. Deus ouve aquele pai e mãe de família que, sem saber o que vai dar para os seus filhos amanhã, oram a Deus. Deus ouve. Deus ouve. Salmo 72, verso 1 a 4. Nós até lemos semana passada. Mas olha o que Deus, olha a oração. Reveste da tua justiça o rei, ó Deus, e o filho do rei da tua retidão. Para quê? Para que ele julgue com retidão e com justiça os teus que sofrem opressão. Que os montes tragam prosperidade ao povo e as colinas o fruto da justiça. Defenda ele os oprimidos entre o povo e liberte os filhos dos pobres. Esmague ele o opressor. Salomão ora pedindo que Deus vista de justiça e retidão o rei. Para quê? Para que ele governe com justiça. Para que ele livre os oprimidos. Para que ele livre os pobres dos opressores. E olha o que diz a respeito do rei. Que ele esmague aqueles que oprimem. Verso 12 e 13 do mesmo salmo. Pois ele liberta os pobres que pedem socorro. Os oprimidos que não têm quem os ajude. Ele se compadece dos fracos e dos pobres e os salva da morte. Esse é Deus. 82, verso 4. Salmo 82, verso 3 e 4. Garantam justiça para os fracos e os órfãos. Mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos. Livrem os fracos e os pobres. Libertem-nos das mãos dos ímpios. Esse salmo fala sobre aquele que teme ao Senhor, sobre o homem justo. E aí ele diz que o homem justo garante justiça aos fracos e os órfãos, mantém os direitos dos necessitados e dos oprimidos, livra os fracos e os pobres, liberta das mãos dos ímpios. Percebe que nós já vimos isso na história de Jó. Eu disse semana passada que Deus se coloca do lado dos mais vulneráveis. Deus diz, eu faço justiça por eles, eu ouço a oração deles, eu os livro da morte. Deus diz, eu faço. E ao mesmo tempo ele diz para aqueles que o temem, para aqueles que são justos, que andam com eles, vocês devem fazer. Porque a forma como Deus faz, irmãos, é através daqueles que são justos, que andam com ele, que o temem, que servem a ele. Deus não desce em pessoa aqui, irmãos, para fazer justiça. Ele o faz através da vida daqueles que nele creem. É por isso que é importante essa série, por isso que esse é o momento de nós tratarmos desse assunto na nossa igreja. Porque nós precisamos entender que a forma como Deus quer servir essa cidade é através da igreja.
que a igreja, um dos propósitos que ela existe, é para ser os braços e as pernas de Deus. É para ser os olhos e os ouvidos de Deus aos clamores dos pobres, necessitados e oprimidos. Eu já disse para vocês um trecho do filme Para Salvar uma Vida, onde o pastor, gravando um áudio para um jovem, ele diz assim: você sabe que Deus não tem uma boa fama no mundo. Com todas essas desgraças acontecendo, muita gente questiona, por que Deus não faz isso parar? Por que Deus não faz alguma coisa? E o pastor diz assim, mas eu fico pensando, será que Deus não faz para nós as mesmas perguntas? E a resposta é positiva, Deus faz. O mundo, irmãos, está desistindo de Deus ou blasfemando contra Deus. Muitos estão dizendo que Deus nem existe porque a igreja não faz nada. Sendo que Deus, Ele espera, Ele está sentado no seu trono, como nós dissemos, e está olhando aqui para baixo e dizendo para a igreja, eu dei para vocês uma nova vida, eu dei o meu filho para morrer por vocês, para dar a vocês perdão dos pecados e uma nova vida, para que agora com essa vida vocês me glorifiquem. E uma das formas de vocês me glorificar é ser os meus braços, minhas pernas, meus olhos e ouvidos, para aqueles que eu defendo, que são os pobres, necessitados, órfãos e viúvas. Mas vamos focar hoje nos pobres. Salmo 107. 107, verso 41. Cento e sete, 41 e 42, diz assim: mas tira os pobres da miséria e aumenta as suas famílias como rebanhos. Os justos veem tudo isso e se alegram, mas todos os perversos se calam. Mas tira os pobres da miséria e aumenta as suas famílias como rebanhos. Os justos veem tudo isso e se alegram. A Bíblia está dizendo que todo aquele que é justo, todo aquele que teme a Deus, quando vê Deus tirando os pobres da miséria e aumentando suas famílias como rebanho, eles ficam felizes. Mas os ímpios calam a boca. Irmãos, isso é um teste no nosso Brasil. Isso é um teste no nosso Brasil. A Bíblia está dizendo que quem é justo de fato, quem anda com Deus de fato, ele fica feliz quando vê o socorro dos pobres, quando vê a família dos pobres aumentarem, mas fica calado, se contorce os ímpios. Quantos ímpios nós não temos dentro das nossas igrejas, hein? E talvez quão poucos justos verdadeiros nós temos nas nossas igrejas. Salmo 109, verso 30. Salmo 109, 30 e 31. Diz assim: em alta voz darei muitas graças ao Senhor. No meio da assembleia eu o louvarei. Por qual motivo? Pois ele se põe ao lado do pobre para salvá-los daqueles que o condenam. Você já veio num culto para glorificar a Deus por esse motivo? Em alta voz darei muitas graças ao Senhor. No meio da assembleia eu vou louvar a Deus. Por qual motivo? Porque Ele livrou minha família da Covid-19. Devemos glorificar a Deus. Porque Ele é o meu pastor e nada tem me faltado. Tudo motivos justos, irmãos. Mas aqui também está o motivo pelo qual nós devemos glorificá-lo. Pois Ele se põe ao lado do pobre para salvá-lo daqueles que o condenam. Salmo 112, na mesma página aí, verso 9, diz assim: reparte generosamente com os pobres, a sua justiça dura para sempre, seu poder será exaltado em honra. Mais uma vez falando daqueles que temem a Deus e que são justos. O que eles fazem? Reparte com generosidade com os pobres, a sua justiça dura para sempre, seu poder será exaltado em honra. O que significa a sua justiça dura para sempre? Que toda vez que você reparte generosamente com os pobres, Deus coloca isso na memória dele e nunca mais se esquece. Até o pobre que você repartiu pode esquecer, mas Deus não esquece.
Salmo 140. Salmo 140, verso 12. Diz assim: sei que o Senhor defenderá a causa do necessitado e fará justiça aos pobres. Sei que o Senhor defenderá a causa do necessitado e fará justiça aos pobres. Percebe como que esse assunto de Deus se identificar com os pobres e necessitados é abundante. E olha que nós estamos só no Salmo, tá? Só no Salmo. É um dos assuntos, e Salmo nós sabemos que são, a maioria deles, cânticos de adoração a Deus. Ou orações a Deus. E aqui o salmista está dizendo, eu sei que Deus vai defender a causa do necessitado e vai fazer justiça aos pobres. Vamos para Provérbios agora. Provérbios 14, 31. É só continuar andando aí. Provérbios 14, 31. E agora você vai ver a verdadeira teologia da prosperidade. Deixa eu ver se é nisso já de cara. Não. Provérbios 14, 31. Olha o que diz. Oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Vou repetir. Oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador. Oprimir o pobre é ultrajar, é sinônimo de ultrajar. Como é que eu posso... Não, perdi um sinônimo de ultrajar aqui agora. Oprimir o pobre é se levantar, é fazer algo contra o Criador, contra Deus. Então, quando a gente oprime o pobre, nós não estamos fazendo isso só contra o pobre. Nós estamos fazendo contra Deus. Aí olha o que diz. Mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Nas igrejas evangélicas é dito que se você ofertar na igreja, você está honrando a Deus. Tem igrejas que no mês de agosto, coloca lá, agosto, mês da honra. E aí eles pegam o dia dos pais e usa o dia dos pais para falar que Deus é pai. Pegam o texto de Malaquias, onde o próprio Deus de fato diz assim, se eu sou pai, cadê a honra que me é devida? Deus diz isso para o seu povo no período de Malaquias. E eles pegam isso e levam isso para o lado de quê? De que você tem que dar uma oferta para Deus, para honrá-lo. Ou então outras igrejas vai dizer que você liderar um pequeno grupo, uma célula, é honrar a Deus. Que você servir na igreja, lavar um banheiro, ajudar a arrumar a igreja, é honrar a Deus. Mas olha o que a Bíblia está dizendo. Tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Essa é uma das coisas que honra a Deus. Tratar com bondade o necessitado. E automaticamente no mesmo verso, o inverso de oprimir o pobre. Se oprimir o pobre é ultrajar a Deus, é se levantar contra Deus, é fazer contra Deus, o inverso também é verdade. Quando você se preocupa com os pobres, você está fazendo isso com o próprio Deus. E nós vamos ver isso aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver se é o próximo. Provérbios 17, 5. Viram a folha aí? 17, 5. Olha o que Deus vai dizer. Quem zomba dos pobres mostra desprezo pelo Criador deles. Quem se alegra com a desgraça não ficará sem castigo. Olha que pesado. Quem zomba dos pobres mostra desprezo pelo Criador deles. Mas quem se alegra com a desgraça não ficará sem castigo. 19 e 17. É esse aqui que é a teologia da prosperidade. Ó. Olha a verdadeira teologia da prosperidade. Provérbios 19, 17. Diz assim na NVI. Quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Na Nova Almeida Atualizada diz assim. Quem se compadece do pobre,
empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. Olha a verdadeira teologia da prosperidade. Nem nas igrejas que creem na teologia da prosperidade você já viu pregar esse texto. Olha o que diz: quem se compadece, quem trata bem os pobres, está fazendo um empréstimo para Deus. E quem vai pagar a dívida é Deus, irmãos. Aqui não diz que se você der uma oferta na igreja, Deus vai te pagar. Deus vai te dar em dobro. Aqui está dizendo que quem se compadece dos pobres, e quem se compadece, quem faz pelos pobres, ao fazer para o pobre, é como se estivesse emprestando para Deus. E Deus do céu diz assim: eu estou te devendo. Deus, eu vou retribuir. Já viu aquele negócio, já viu aquele ditado? Você já comprou e falou assim, põe na conta do fulano? Quando você faz pelo pobre, Deus diz, põe na minha conta. Porque eu é quem vou pagar essa dívida. Você não é o pobre que tem uma dívida com você, sou eu que tenho uma dívida. Percebe como que Deus faz pelo pobre nesse mundo? 21:13, Provérbios ainda, tá? 21:13. Olha o que diz: quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. Que perigo, hein? Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, quando orar a mim, diz Deus, eu também não vou ouvir. E muitos de nós, às vezes, não temos orações respondidas e às vezes nos perguntamos por quê. Mas um dos motivos é esse aqui. É porque nós, como igreja, temos tampado o ouvido aos clamores dos pobres. Provérbios 22. Provérbios 22, primeiro verso 2. Olha o que diz. O rico e o pobre têm isso em comum. O Senhor é o Criador de ambos. O rico e o pobre foi Deus quem criou. Foi Deus quem criou. Verso 9, do mesmo Provérbios 22. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Deus novamente dizendo, quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Verso 22, ainda do Provérbios 22. 22 e 23. Não explore os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados no tribunal, pois o Senhor será o advogado deles e despojará da vida os que os despojarem. Olha o que Deus está dizendo, não oprima o pobre porque ele é pobre e não pode se defender. Principalmente no tribunal, porque eu vou ser o advogado deles. E eu vou despojar aqueles que despojam ele. Despojo, irmãos, é quando no Antigo Testamento, na época das guerras, quando um exército vencia o outro exército, vencemos a guerra. Eles pegavam os despojos. O que é os despojos? É pegar o que sobrou. Então, se eles invadiam uma nação e venciam a guerra, eles pegavam prata, ouro, pegavam os bens materiais daquele povo vencido. Lembra que lá em Josué, Deus dá ordem para o povo, mesmo vencendo a guerra, não peguem nada? Ou seja, Deus estava dizendo, não peguem os despojos, os restos de guerra. Olha o que Deus está dizendo. Quando você tira o pouco que o pobre tem, você está explorando o pobre por ele ser pobre. Deus diz assim, eu vou ser o meu advogado. E se você despoja ele, se você tira o pouco que ele tem, eu vou tirar o que você tem. 28, 27. 28, 27. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições. 29, 7.
Os justos levam em conta os direitos dos pobres, mas os ímpios nem se importam com isso. Quem é justo de verdade leva em conta os direitos dos pobres. Luta, se for preciso, pelo direito dos pobres. Verso 14. Se o rei julga os pobres com justiça, seu trono estará sempre seguro. Sempre seguro. Sobre os reis, nós poderíamos falar dos políticos hoje. O político que julga com justiça os pobres, o seu governo estará seguro, estará sempre seguro. Deus apoia essa pessoa. Provérbios 31. 8 e 9 primeiro. 31, 8 e 9. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Olha Deus dizendo, erga a voz em favor daqueles que não podem se defender. Seja o defensor dos desamparados. Julgue com justiça e defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. É o que eu disse aqui já. Às vezes a gente vê o pessoal de esquerda, da política esquerda, fazer manifestações públicas, ir para a rua e tudo mais. Quando a causa é legítima, irmãos. Quando é para defender, quando é para erguer a voz. O que significa erguer a voz? Uma das coisas que pode significar erguer a voz é de fato fazer manifestações em favor dos pobres e necessitados. É de fato erguer a voz, e posso te falar uma coisa? Pode significar até mesmo fazer greve, se a causa é legítima em lutar pelos direitos dos desamparados, daqueles que não podem se defender. E é por isso que eu disse para vocês, às vezes, ateus e pessoas de outras religiões estão erguendo a voz em favor dos pobres e necessitados, e nós estamos aqui na igreja erguendo a voz para adorar a Deus. E não que isso seja errado, mas Deus está dizendo assim, eu também gostaria que vocês estivessem erguendo a voz lá. Eu também gostaria que vocês estivessem perdendo a voz lá. E deixa eu te dizer algo que talvez te assuste. Às vezes, imaginem que tenha uma manifestação, uma passeata, alguma coisa em favor dos direitos dos pobres, dos necessitados, dos desamparados, no mesmo momento do culto. Irmãos, eu ouso te dizer que corre o risco, eu não vou afirmar porque eu não sou doido, mas corre o risco de Deus estar com a multidão lá, porque Ele é o Deus dos pobres, enquanto a gente está aqui na igreja. Lucas, é possível Deus não ir num culto? Irmãos, lê Apocalipse para você ver. Já leu a carta das 7 igrejas? Para uma das igrejas, Jesus manda João escrever e dizer assim, eu estou do lado de fora batendo, mas ninguém abre a porta. Ele está falando de uma igreja, ele está falando de um culto. Vocês estão aí dentro, vocês estão na igreja, seguindo a vida de igreja de vocês, mas eu não estou aí, eu estou do lado de fora. Eu não estou nesse culto. Então é possível, irmãos, é possível. Nós vimos nos profetas que eles seguiam os cultos normais, mas Deus não estava. Deus ainda dizia, eu abomino os cultos de vocês, eu já não suporto mais ouvir essa falação que vocês arrumam nesse culto, porque vocês estão aí, mas estão esquecendo da justiça no mundo. E para a gente finalizar, vamos para o Novo Testamento? Romanos capítulo 15. Como o tempo já... Se quiser eu abro o Novo Testamento aqui e leio. Romanos 15, 26. Olha o que Paulo diz. Pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Eu li vários textos de Salmos e Provérbios. Lucas, isso é coisa de Antigo Testamento. Peraí, toda a Escritura é inspirada, certo? Por que você quer ficar com o Salmo 91 e o 23 e não quer ficar com esses outros que eu li para você hoje?
Amém? Como que você quer ficar com Provérbios 26 que diz, ensina a criança o caminho que ela deve andar e quando ela ficar velha, ela jamais se desviará? E você lembra desse texto quando você traz seu filho na igreja e fala, Deus, estou trazendo ele no culto, tá? Não deixa ele se desviar não, porque Provérbios 26 diz isso. Mas esses outros a gente quer ignorar. Percebe como que a gente é seletivo? A gente é igual aquela criança que põe... Não, deixa pra lá. Novo Testamento. Paulo, o apóstolo, escrevendo para a igreja aos romanos, para a igreja que estava em Roma. E ele diz, a Macedônia, falando da igreja, das igrejas da região, as igrejas da Macedônia e da Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentro dos santos de Jerusalém. Nós sabemos por Atos dos Apóstolos que o povo, a igreja, Jerusalém, né, passou por um grande período de fome. E aqui Paulo está dizendo que as igrejas da Macedônia e da Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres de Jerusalém. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, verso 10. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Paulo aqui em Gálatas está falando de quanto os apóstolos de Jesus, os discípulos que andaram com Jesus, estenderam a mão para ele, porque Paulo foi o último apóstolo chamado, né? E no início a igreja tinha um pé atrás com ele. E aqui em Gálatas ele está falando da época em que os apóstolos estenderam a mão para ele, falou, você é um dos nossos. Só que deram umas recomendações para ele, principalmente porque o foco dele eram os gentios, eram aqueles que não eram judeus. E aí Paulo está dizendo, uma das únicas coisas que os apóstolos me pediram é para que nunca nos esquecêssemos dos pobres. E Paulo diz assim, eu me esforcei para fazer isso. Eu ia ler uns versos dos evangélicos para falar de Jesus, mas eu vou só citar. Nós vemos em vários momentos dos evangelhos que Jesus ia até os pobres. Então, esse assunto dos pobres, irmãos, é um assunto do Novo Testamento, porque é um assunto do mesmo Deus. Hebreus 13:8 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Em Apocalipse 1:8 ele diz assim, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que era, que é e que há de vir. Deus permanece o mesmo. Ele se manifestou em Cristo Jesus, mas Deus é o mesmo. Como diz o pastor Rodrigo Mocelin, Deus não se converteu no Novo Testamento. Deus não mudou de caráter no Novo Testamento. Ele permanece o mesmo. Amém? Ele permanece o mesmo. E o Deus dos pobres permanece o mesmo. Ele é aquele que se coloca sempre ao lado dos pobres. E exige que a sua igreja faça o mesmo. Em 2 Coríntios, Paulo falando do Evangelho, quando Paulo vai falar do que Cristo fez por nós, ele usa a seguinte linguagem em 2 Coríntios 8:9. Pois vocês conhecem a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, para que vocês enriquecessem. Olha uma das linguagens, uma das maneiras que Paulo usa para falar o que é o Evangelho, para falar o que Cristo fez por nós, que é o que nós estamos comemorando esse final de semana, sexta-feira da Paixão e domingo de Páscoa. Paulo usa a seguinte linguagem para nos ajudar a entender o que Cristo fez por nós. Paulo diz assim, olha, sabe o que Cristo fez por você? Vou usar uma linguagem financeira. Cristo era rico, nós éramos pobres. Ele abriu mão da sua riqueza, se fez pobre, para que eu e você nos tornássemos ricos. É claro que aqui não é dinheiro, não. Paulo está dizendo assim, olha, o nosso estado sem Deus, sem Cristo, era de pobreza. Era de necessidade. Nós não tínhamos nada. Éramos pobres de marré, Leci, né? E Cristo era rico, ele tinha tudo. Ele é o dono de todas as coisas. Deus criou tudo para ele. Mas por um momento, ele abriu mão daquilo, tudo que ele tinha. Ele abriu mão de tudo. Se fez pobre, a ponto de ser crucificado nu, sem um pedaço de roupa. Para quê? Para que nós, pobres e miseráveis, nos tornássemos ricos. Para que, na eternidade, tudo que é de Cristo, Deus possa nos dar.
para que a eternidade, a glória, pertence ao Filho, Deus possa dar a mim e a você. Esse é o nosso Deus. Fique de pé. Para fixar 5 frases para aplicar o que nós vimos hoje. Primeiro, que boa notícia para os pobres dessa vida. Existe um Deus que não apenas vê o pobre, como se compadece e coloca ao seu lado. Se você é pobre, olha que boa notícia. Existe um Deus no céu que Ele olha por você, que Ele ouve você, que Ele se coloca ao seu lado e que Ele está agindo e exigindo que o seu povo haja em seu favor. 2. O povo de Deus pode ter se esquecido dos pobres, mas Deus não. Não culpe a Deus. Não culpe a Deus pela desobediência da igreja. A igreja tem esquecido os pobres, mas Deus não esquece. A igreja tem sido desobediente. Portanto, não culpe a Deus por causa da desobediência da igreja. Amém? 3. A igreja precisa se arrepender do pecado de se esquecer dos pobres. Esse é um dos pecados que a gente tolera na igreja hoje. E nós temos que nos arrepender do pecado de esquecer os pobres. 4. A causa dos pobres não pode ser considerado pela igreja coisa de esquerda. A maior parte da igreja no Brasil considera a preocupação com os pobres necessitados, a preocupação com os direitos humanos coisa de esquerda. E a gente viu que não é. Muito antes da esquerda existir, muito antes de Karl Marx existir, o Deus da Bíblia, o Deus vivo e verdadeiro, já se colocava ao lado dos pobres e dos oprimidos. E por último, o Deus que nós dizemos crer e obedecer é o Deus dos pobres. E Ele ordena que também sejamos o povo que se preocupa com os pobres. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua palavra, Senhor, como vimos aqui, queremos confessar a Ti o nosso pecado como igreja. O nosso pecado como cristão e o nosso pecado como igreja. Temos nos esquecido dos pobres. Temos desobedecido à Tua vontade. Temos sido seletivos com relação à Tua palavra. Nós até dizemos crer em Timóteo 3, 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura é inspirada. Mas nós selecionamos da Bíblia aquilo que nos convém. Selecionamos da Bíblia aqueles salmos que é mais agradável. Selecionamos da Bíblia os provérbios que são mais agradáveis. Selecionamos da Bíblia como um todo apenas aqueles textos que nos convêm. Apenas aqueles textos que falam a respeito do benefício a nós, do bem a nós, das bênçãos a nós. E temos nos esquecido dessa verdade que é tão abundante na Tua palavra, de que o Senhor é o Deus dos pobres, dos necessitados e dos oprimidos. E que o Senhor não apenas é o Deus deles, como o Senhor se coloca e age de várias formas em favor deles. Ensina-nos como igreja, Senhor, a olhar os pobres como o Senhor olha, a ouvir os pobres como o Senhor ouve, e agir em favor dos pobres como o Senhor age. Pai, que possamos compreender que esse é o Evangelho, que foi isso que Cristo Jesus fez por nós. Nós éramos pobres, miseráveis, mas Ele, sendo rico, abriu mão da sua riqueza para que nos tornássemos ricos da presença do Senhor e da eternidade. Que possamos, à luz dessa verdade do Evangelho, movidos por essa maravilhosa notícia, que se for preciso, que possamos sim abrir mão das nossas riquezas, para que possamos enriquecer os pobres deste mundo, para a glória do Senhor. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês.